Saudações pessoal, antes de começar o vídeo não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não ficarem a par de todos os lançamentos que eu fizer aqui no canal e para ajudar no engajamento e na divulgação. Não se esqueçam também de dar uma olhada logo aqui abaixo no botão para se tornarem membros do canal e considerem fazer parte do nosso clube para auxiliar na minha produção de vídeos e finalmente não se esqueçam de dar uma olhada na descrição nos links da Amazon, porque comprando através deles vocês também estarão auxiliando no meu trabalho diariamente. Agora, sem mais delongas, apreciem o vídeo. Os idiomas bálticos são verdadeiros fósseis vivos entre as línguas existentes ainda hoje no continente europeu, testemunhos vibrantes de um tempo há muito passado, quando a Europa contava com uma diversidade cultural ainda maior do que aquela de hoje em dia, e quando nem todos os povos existentes ali se curvavam à autoridade religiosa de apenas uma instituição, como é a Igreja Católica. De certo modo, pode-se dizer que os idiomas bálticos são um retrato vivo do desejo pela resistência contra a catequização, tal como veremos mais adiante. Todos os idiomas bálticos, tanto os existentes nos dias de hoje quanto aqueles já extintos, derivam de um idioma teórico conhecido apenas como proto-balto-eslavo, que teria dado também origem aos diferentes idiomas eslavos atuais, dos quais já falei em um vídeo próprio por aqui. A partir de tal idioma teórico, surgiu o ramo dos idiomas bálticos, que então se subdividiu em dois sub-ramos de idiomas, o dos idiomas bálticos ocidentais e o dos idiomas bálticos orientais. Dentro do subgrupo báltico ocidental, todos os idiomas estão extintos nos dias de hoje, e tal subgrupo incluía o galíndio, o antigo prussiano, o sudoviano e o idioma scalviano, cuja ligação a esse subgrupo é considerada não completamente provada. Já o subgrupo báltico oriental ainda sobrevive e conta com os seguintes idiomas: o lituano, o idioma báltico mais falado nos dias atuais, o letão, o outro dos idiomas bálticos mais falados e compreendidos, o samogitiano e o latgaliano, idiomas minoritários relegados a porções localizadas de Lituânia e Letônia, cada um dos quais contando com menos de 500 mil falantes, além do seloniano, o semigaliano e o antigo curoniano, idiomas transicionais falados no passado, mas que hoje se encontram completamente extintos. A história dos idiomas bálticos é longa e tortuosa, e tais idiomas são considerados alguns dos mais antigos ainda em uso no continente europeu, e sua aparente antiguidade se explica pela história dos povos bálticos e pelo seu histórico de resistência a grandes mudanças, que perdurou durante muito mais tempo do que em outras regiões da Europa. As primeiras menções escritas a idiomas bálticos datam do início do primeiro milênio da Era Comum, mas o primeiro exemplar escrito de algum desses idiomas data do ano de 1369, de quando as primeiras linhas escritas em prussiano antigo são oriundas. Já o primeiro exemplar de um texto em uma das línguas majoritárias da região, o lituano, se deu em 1547, quando o evangelista Martynas Mažvydas publicou um livro de evangelização e catecismo no idioma, para reforçar o legado cristão na região, legado esse que apenas foi consolidado a duras penas em um período tardio. A trajetória desses idiomas se dividiu ao longo da história entre um período anterior, tribal e pagão, e o período posterior à cristianização das tribos bálticas, ocorrida em grande medida à força, através das chamadas Cruzadas do Norte, empreendidas pelos famosos cavaleiros teutônicos, cujas terras se avizinhavam às das tribos, para remover do continente europeu as últimas máculas do paganismo, já que as tribos bálticas foram os últimos grupos europeus a aceitarem o cristianismo e a abandonarem de vez suas práticas pagãs ancestrais. As Cruzadas do Norte tiveram diversas fases, mas ocorreram ostensivamente em torno do século XIII, e algumas das campanhas de maior destaque nesse contexto foram as Cruzadas Semigálicas e Curonianas, direcionadas contra os povos transicionais minoritários entre os anos de 1210 e 1290, a Cruzada Prussiana, ocorrida entre os anos de 1217 e 1274, e a Cruzada contra os Lituanos, de 1236. Após este período de guerras e conversões forçadas, as tribos bálticas começaram um lento processo de assimilação à cultura da Europa Central, paralelo a um processo de germanização, recebendo uma enorme carga de influência teutônica vinda junto ao catolicismo.
É por conta disso que os primeiros exemplares mais substanciais da escrita das línguas bálticas são tão tardios, como ocorrido com o livro de catequização lituano. Do mesmo modo, o primeiro exemplar de uma publicação na língua letã se deu em 1585, e também se tratava de um livro de catequização. Essa conversão tardia e incorporação demorada ao restante do continente europeu cristianizado é vista como um dos principais motivos para a conservação de uma certa pureza linguística entre os idiomas bálticos, que conservam muita de sua tradição antiga, já que demoraram consideravelmente a começarem a receber influências de outros idiomas europeus, em especial do alemão e, mais tarde, de idiomas eslavos, sobretudo o russo, quando as nações bálticas foram incorporadas ao Império dos Romanov. Na realidade, a incorporação russa é outro dos motivos que explicam a demora na padronização e no fortalecimento dos idiomas bálticos, e possivelmente contribuiu até mesmo para o desaparecimento de alguns dos idiomas desse subgrupo, devido às diversas tentativas de russificação da região báltica, culminando até mesmo em períodos de proibição dos idiomas e dos alfabetos bálticos, ameaçando seriamente a existência dos idiomas menores e prejudicando o desenvolvimento dos dois idiomas principais. Quanto à sua distribuição geográfica, todos os idiomas bálticos principais se localizam fisicamente dentro das duas nações bálticas atuais que falam tais idiomas, a Lituânia e a Letônia, com o lituano e o letão sendo predominantes, e os outros idiomas minoritários se espalhando por determinadas porções dentro de tais países. Nos dias atuais, como dito anteriormente, o subgrupo de línguas bálticas é bastante reduzido, e dentro desse subgrupo, apenas 2 idiomas se destacam por concentrarem a maioria dos falantes, nativos ou não, e por isso falaremos a respeito de ambos agora. Começando pelo lituano, o idioma báltico mais falado em todo o mundo. Sendo, naturalmente, a língua oficial da Lituânia, o lituano conta com quase 3 milhões de falantes no total, incluídos aí até 2 milhões e 800 mil falantes no país e mais cerca de 200 mil em diáspora pelo mundo. O idioma tem status oficial na Lituânia e é um dos idiomas oficiais da União Europeia, além de gozar de status de língua minoritária reconhecida na Polônia. O idioma é muito próximo ao letão, e é também tido como uma das, se não a língua indo-europeia mais conservadora de todas, retendo diversas das características inerentes a esse grupo linguístico ancestral, o que a torna também bastante curiosa para falantes de outros idiomas pouco acostumados com tal conservadorismo. O lituano, sendo um idioma bastante antigo e concentrado, é dividido em diversos dialetos locais, categorizados principalmente em 2 grupos, o Alto Lituano e o Baixo Lituano, e cada dialeto é classificado em especial por conta de sua posição geográfica no país. O idioma utiliza o alfabeto latino, com alguns caracteres peculiares. O letão é o outro idioma majoritário dentro do subgrupo, e conta também com suas peculiaridades. O idioma é oficial na nação da Letônia, contando também com status oficial na União Europeia, e tem atualmente algo em torno de 2 milhões e 100 mil falantes, com 2 milhões deles concentrados na Letônia, algo em torno de 80% da população do país, e mais 100 mil em diáspora pelo mundo, em especial em países próximos. O idioma é muito próximo ao lituano, sendo mutualmente inteligível até certo ponto, embora tenha tido um processo de desenvolvimento mais rápido e tenha se tornado menos conservador como resultado. O idioma, tal como sua língua irmã, também é dividido em dialetos e conta com 3 classificações nesse sentido. O dialeto livoniano, o dialeto médio e o dialeto superior, cada um dos quais delimitado também por questões geográficas. Finalmente, o letão também utiliza o alfabeto latino para sua escrita. Como de praxe, esse vídeo foi apenas uma olhada preliminar em tais idiomas e deixou de lado muitos temas que fogem completamente da minha alçada. Por isso, caso você deseje dar uma olhada mais aprofundada em questões como a sintaxe do idioma e detalhes morfológicos, eu sugiro fortemente o vídeo do canal MOPC Linguística sobre o tema, com mais de 45 minutos, que mergulha com propriedade e qualidade no tema de maneira muito mais profunda do que eu poderia sequer ousar neste vídeo. Espero que tenham apreciado essa breve olhada nos idiomas bálticos e eu verei a todos novamente no próximo vídeo.